Hoje é dia 29 de janeiro de 2026. Nicolas, para variar, meus caros, minhas caras, cumprindo a profecia do Reinaldo Azevedo, falou zerda, falou merda do caso da tortura e da morte do cachorrinho Orelha, mostrando que a extrema-direita não tem a menor coração. E o Reinaldo cita, eu falei isso na live do Folha Entrevista ontem, mas hoje eu vou destrinchar um pouco. Ele cita o mito de Sísifo, ele cita o ensaio sobre o autoextermínio do Albert Camus e a obra literária desse escritor franco-argelino, que foi provavelmente o primeiro escritor de origem africana a ganhar um Nobel de literatura. Ele era muito amigo do Jean-Paul Sartre e terminou a vida dele, inclusive, brigando com o Jean-Paul Sartre, que era um cara que defendia as revoluções armadas no comunismo, enquanto Camus era um cara mais pacifista e aí encarou também acusações de ser um anticomunista dentro da esquerda. Eu pesquisei muito Albert Camus, tá? Foi o meu trabalho de iniciação científica e foi o primeiro trabalho remunerado que eu tive dentro do jornalismo. O professor Gilberto Maringoni, que vocês devem ver, inclusive, nas lives do Jones Manuel, lá do ICL, o Maringoni vive falando para eu retomar essa pesquisa sobre Albert Camus, que eu pesquisei não a carreira literária do Albert Camus, que é muito conhecida, mas eu pesquisei a carreira jornalística do Albert Camus, envolvida com a imprensa alternativa de esquerda durante a Segunda Guerra Mundial, num jornal clandestino chamado Le Combat, que tratava a respeito criticamente o avanço dos nazistas em território francês, a época da República de Vichy, da França ocupada. Eu pesquisei muito sobre essa época. E tem um conceito que o Camus trata nas suas obras. O Reinaldo começou a destrinchar um pouco isso no programa dele lá no UOL, mas eu vou aprofundar aqui um pouco com vocês. O Camus trata nas obras dele, desde os primeiros ensaios até os últimos livros, e alguns livros até não terminados, o conceito que, assim, as pessoas que não conhecem muito Camus encaixam ele no existencialismo do Sartre, tá? Mas ele não era propriamente um existencialista. O existencialismo é uma vertente dentro da literatura da filosofia em que o Sartre vai ali refletir sobre os rumos da esquerda, sobre os rumos do indivíduo e todas aquelas questões. Mas o Camus desenvolve muito um conceito chamado absurdo, que é quando as pessoas perdem a conexão com a sua história, com o seu passado e com o seu futuro. O Camus, por exemplo, considera que os Estados Unidos utilizarem as bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial é um absurdo, mas não é o absurdo só no conceito mais coloquial da palavra, é o absurdo filosófico. É você se desconectar da história e cometer os maiores absurdos. A obra que melhor simboliza a questão do absurdo é O Estrangeiro, em que Meursault assassina um homem e não consegue explicar esse crime, ele que está impactado, inclusive, pela perda da mãe. Logo nas primeiras páginas do livro, você testemunha muito isso. E outro absurdo filosófico que o Camus trata bastante, que o Reinaldo estava tirando sarro da bolsonarista, da apoiadora do Nicolas Ferreira, que disse que teria uma morte feliz se o raio que a atingiu a matasse. O Camus tem um conceito de conflito filosófico básico, que é a questão do autoextermínio. Ele aborda isso em ensaios separados e na obra O Homem Revoltado. Eu tô contando todas essas coisas, gente, porque eu li praticamente aí 3, 4 dezenas de obras do Camus, vários estudos acadêmicos a respeito dele. É um grande autor dentro da esquerda. Eu fiquei muito feliz que o Reinaldo citou ontem. E eu fiquei muito feliz do resgate desse autor para explicar muito sobre os atuais tempos. O livro A Peste que ele escreveu é magnífico. Para as pessoas que querem entender um pouco o que elas sentiram durante a pandemia, é uma obra que eu recomendo muito que vocês leiam. A Peste é uma história justamente sobre uma doença desconhecida que atinge uma cidade
E tem muitos traços em comum com a pandemia que nós enfrentamos e com os absurdos negacionistas que nós enfrentamos também com Jair Messias Bolsonaro. Então a gente tem que fazer as perguntas filosóficas a respeito do absurdo, gente. Nós estamos enfrentando tempos absurdos e não é incomum entender que um autor da época da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, 1937, 1938, porque eu não li só os livros literários canônicos do Camus, tá, gente? Eu li artigos dele para esse jornal clandestino, e li também vários ensaios e o caderno de anotações dele. Um especialista em literatura que traz muitos detalhes dele é o maior especialista em Dostoiévski do Brasil, que é o Manuel da Costa Pinto. Eu entrevistei ele. É um grande pesquisador na área de letras do Brasil, crítico da Folha de São Paulo, que atesta todas as informações que eu estou trazendo para vocês aqui. Então, é importante resgatar Albert Camus. É importante resgatar a literatura, a cultura, a filosofia, a sociologia, o jornalismo de guerra mesmo, da Segunda Guerra Mundial. É bem interessante isso. Eu queria ter falado um pouco mais sobre isso ontem, mas como a gente foi muito baixa a nossa meta, a gente não arrecadou praticamente nada na live de ontem, eu resolvi preparar um pouco melhor o meu editorial hoje e falar sobre esse assunto hoje, que encaixa com outro assunto, né? Porque o Reinaldo fala do Camus, fala do absurdo, fala dos ensaios dele, fala do livro Mito de Sísifo. Para quem não se conhece, o Sísifo é um personagem mitológico da antiguidade, que carrega uma pedra até o cume de uma montanha, vê essa pedra cair no chão e repete o mesmo cotidiano de levar a pedra no topo, sem ter perspectiva de mudança do seu destino. E ele é outro personagem camusiano que simboliza o absurdo das nossas vidas. Muitos de nós estamos, às vezes, condenados a um cotidiano, isso dentro da liberdade absoluta, que é um conceito que o Sartre trata melhor nas obras dele. O Sartre diz que você tem liberdade, inclusive, dentro do cárcere, dentro da prisão. E o Camus lida com essa coisa das prisões mentais, né? Das questões de que você não consegue se livrar, e isso é mais uma demonstração do conceito de absurdo. E foi muito feliz o Reinaldo lembrar desse paralelo do mito de Sísifo, que a gente tem que imaginar o Sísifo feliz para tentar abstrair o próprio cotidiano dele. A vida humana, ela pode ser simbolizada pelo mito de Sísifo. Nós vivemos uma vida repleta de contradições e somos condenados a entrar numa rota em que, inevitavelmente, as nossas vidas terminam de uma maneira trágica. Então é muito interessante o Reinaldo tratar desse assunto na coluna dele do UOL, o que mostra que, até eu conversei com o Reinaldo nos bastidores esses últimos dias, o Reinaldo ainda se declara liberal, mas ele pegou um autor que era militante do Partido Comunista francês, um cara que trabalhou na imprensa clandestina na Segunda Guerra Mundial, contra os nazistas. Então é bem interessante isso que ele traz. E o absurdo pode descrever o comportamento do Nicolas no caso do cachorrinho orelha. Eu peço desculpas por ficar retornando o caso do cachorrinho várias vezes. Inclusive tive posicionamentos aqui que causaram uma certa polêmica. Eu não estou contra os jovens que foram responsáveis por essa tortura e por esse crime sofrerem as sanções jurídicas cabíveis, mas eu sou contra, por exemplo, a redução de maioridade penal. Eu não acho que botar criança na cadeia vai evitar maus tratos aos cachorrinhos. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com
com uma onda que muitas vezes pode favorecer teses fascistas. E não é à toa. O Nicolas é um ótimo personagem desse absurdismo, dessas pessoas que ignoram os seus laços com o futuro e com a sua história. O Nicolas está comparando o assassinato desse cachorro a supostamente os cristãos que morrem e não geram comoção. Para vocês verem, né? Tem várias pessoas não cristãs que também são executadas e essas o Nicolas não liga. Existem várias pessoas que são vítimas de crueldade e o Nicolas não liga. O Nicolas é um arauto do absurdismo. O Nicolas é o arauto, ele é o guia da mulher que disse que ia ter uma morte feliz. Caso o raio caísse na cabeça dela e ela continuasse militando pelo Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele guia os seus seguidores, o seu rebanho, o seu gado pro abismo. E não é à toa que eu estou recuperando um autor da Segunda Guerra Mundial para falar sobre isso. O Camus foi um grande escritor, infelizmente ele faleceu num acidente de carro horroroso, jovem, mas fez a diferença no mundo e eu tenho um orgulho de ter pesquisado a vida dele. E, sobretudo, o Camus foi muito da minha entrada. Eu já tinha militado em centro acadêmico antes, na época do colegial na Federal de São Paulo, mas o Camus foi muito responsável pela minha entrada na esquerda. Eu me tornei esquerdista lendo seus textos e pesquisando sobre sua carreira jornalística. E os livros dele estão aqui atrás, ó, se vocês verem, ó, do lado do Videogame Crash, que está aqui, que é o meu livro de games, tem uma biografia do Camus e tem praticamente 30 livros, ou dele, ou de discussões dele com Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, para quem não sabe, filósofo francês, criador do jornal francês de esquerda Libération, um grande intelectual também. Então eu estudei muito sobre essa filosofia. Aliás, tive ótimos professores sobre esses temas. O Vladimir Safatli, que hoje vocês conhecem, que fala da morte da esquerda, foi meu professor na Faculdade de Filosofia da USP por 3 semestres. Lecionou, inclusive, a questão da filosofia contemporânea. E o Camus é um bom autor para entender esses tempos absurdos atuais. O Reinaldo Azevedo é muito feliz de lembrar dele. O Reinaldo Azevedo é muito feliz de lembrar de outros autores. A literatura, as artes, elas contribuem para a gente entender o que acontece nos dias atuais. E o jornalismo, isso é uma coisa que eu aprendi muito, o Camus para mim foi uma escola. O Pix Cleonilson é esse aqui, ó. folhademocrata@gmail.com. Se mandar mais de R$20, ganha meu livro, tá, gente? Tá no nome de Alessandra, tá? Alessandra Fontes. Manda lá a contribuição, me diga o valor aqui no chat para eu fazer a continha, tá? Eu não tenho acesso ao Pix. O Pix tá sempre aqui em cima. Então é muito importante isso. Sandro Fraga, desculpa, Pedro, esquerdista é pejorativo. Não é não. Não é pejorativo não, meu caro. Pelo contrário, é ok. Você pode falar direitista, pode falar esquerdista. Tem gente que fala que esquerdismos é pejorativo, né? Mas não é não, é só uma forma de dizer. O cara é de esquerda, o cara é comunista, o cara é socialista. O Camus era um socialista, né? Era um socialista barra... por algum tempo antes da briga pública dele com o Sartre, ele acreditava na Revolução, inclusive. Depois a briga dele com o Sartre vai se dar muito por discordâncias no processo revolucionário. E é muito interessante a gente recorrer a esses fundos culturais. E é uma forma da gente se proteger das maluquices que a gente encara nos dias de hoje, gente. A gente precisa ter a nossa cabeça no lugar. A gente precisa ter
o prumo em cima de tudo que a gente conversa por aqui. Nós temos que estar prontos para a questão do absurdo. Nós temos que estar pronto para o confronto histórico, para o confronto filosófico, para o confronto existencial. Nós temos que ser coerentes. A extrema-direita não é coerente. A extrema-direita bota as pessoas em marcha. O Camus ensina muito sobre isso. Bom dia, Sandra. Estou falando bastante aí a respeito do Albert Camus, que foi citado pelo Reinaldo Azevedo. A gente tem que trabalhar esses conceitos. A gente tem que trabalhar a questão do tempo histórico. A gente tem que trabalhar a respeito dos nossos conhecimentos. A gente brinca que vai ser difícil para os historiadores explicarem. Tá com mal contato no meu microfone? Eu tô ouvindo, gente. Tá com alguma interferência, gente? Digam se está com algum problema técnico, qualquer coisa eu faço aqui uma mudança no microfone. Se tiver qualquer problema aí, por favor, digam que o rapaz está dizendo aí que tá com mau contato. Eu acho que não tá com mau contato, não. Eu tô me ouvindo, inclusive, no retorno. Bom dia, Rudy Nogueira. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Tá normal, né, Sandra? É isso. Obrigado, Cleonilson. Depois diga aí que está acompanhando. Mas é o seguinte, a gente precisa ter essa conexão histórica, tá, gente? A gente precisa ter essa noção de que o futuro da humanidade está diretamente conectado a gente entender de onde viemos e para onde vamos. O Bolsonaro se ergue muito porque eles não sabem para onde eles vão. E, pelo contrário, eles vão nos levar para o abismo, para a barbárie, para a guerra. Camus escreve nos seus manuscritos jornalísticos: nós temos que ser contra a guerra. Nós temos que ser contra a França ocupada por nazistas. Camus fala muito no combate, na questão da resistência francesa. Mas eu reitero o que eu falo nos meus próprios editoriais aqui na Folha TV. Aqui eu não quero ser resistência. Aqui eu quero ser uma entidade de ataque. A gente tem que atacar os nossos problemas. A gente tem que ter uma conexão com a nossa história. A gente tem que ter uma conexão com as nossas origens. A gente tem que ter uma conexão. O brasileiro, por exemplo, dei uma volta gigante, mas estou chegando aqui no nosso exemplo brasileiro. O brasileiro não pode se descolar da história da escravidão. O brasileiro não pode se descolar da história da misoginia, do machismo, dos preconceitos que existem na sua sociedade. O brasileiro não pode se desconectar com a história militarizada da sua república. O brasileiro não pode esquecer a história de 21 anos de ditadura militar. O brasileiro não pode esquecer que nós tivemos um presidente da república que matou pessoas numa pandemia. Esquecer disso, fantasiar sobre isso, distorcer esses conceitos, é aderir ao absurdo. É aderir, muitas vezes, ao crime. O absurdo descrito por Camus em suas ficções, que tratam muito sobre a realidade, trata sobre seres humanos inconsequentes. Trata sobre seres humanos sem tato. Trata sobre seres humanos sobre efeitos. E é o que o Camus trata muito disso num dos últimos livros dele, que eu considero o melhor de todos, que se chama O Homem Revoltado, que é um livro meio incompleto. Mas nós temos que ser o homem revoltado, ao mesmo tempo que nós não devemos ser o homem absurdo. Não deve ser tolerável isso. E é linda a escrita do Camus, porque ele trata de conceitos filosóficos e, graficamente, ele mostra o que ele está explicando do ponto de vista conceitual. É um cara do texto, cujo texto mostra muito sobre imagem e estética. E dentro do conceito de estética, das imagens bonitas que ele monta dentro da sua cabeça, ele tem uma escrita extremamente simples, gente. O Camus, de uma certa forma, eu gosto muito do trabalho do Manuel da Costa Pinto, que é um grande crítico literário, falei dele na Folha de São Paulo. Ele, de uma certa forma, é uma oposição ao Dostoiévski, que é a especialidade do Manuel. O Dostoiévski faz longas passagens, o Camus é sintético.
que aliás é o tipo de escrita que eu adotei para minha carreira. Ele faz frases curtas, ele faz frases direto ao ponto, ele mostra imagens, mas a discussão estética que ele promove, no fundo, é uma discussão ética. É uma discussão sobre moral. É uma discussão sobre os nossos princípios. Então a gente tem que desenvolver isso. E eu fico muito feliz do Reinaldo trazer esse autor para as problemáticas contemporâneas que nós temos, porque está me dando uma oportunidade aqui com vocês, com esse público maravilhoso que a gente está construindo, de 2 milhões de pessoas que nos acompanham, sempre pedindo contribuições aqui para a gente manter tudo funcionando. Eu fico muito feliz de trazer esse autor, porque ele ajuda a esclarecer o que a gente está vivendo. Ajuda a trazer um pouco da minha pesquisa. A minha pesquisa está disponível, gente, no banco de dados da USP e da Casper Libero. Foi pela Casper Libero que eu fiz essa iniciação científica. Eu publiquei numa revista acadêmica, inclusive, sobre isso. E é um autor que merece ser revisitado, gente. É um autor que merece ser visto. O meu professor Maringoni, acho que ele estaria muito orgulhoso se ele assistisse depois desse editorial. Acho que eu vou mandar para ele, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente relembrar quem é Camus, quem é essa pessoa que traz conceitos muito interessantes. Então, gente, estou trazendo esse autor para vocês entenderem um pouco mais comigo. Não sei se vocês entenderam muitas das coisas que eu falei. Se vocês quiserem fazer perguntas, estou disponível aqui para a gente desenvolver esses conceitos. O Sandro Fraga mandou aqui. Morei em Praia Brava antes dos condomínios, voltei anos depois. Chorei com chorume indo para a praia, muito triste. Pois é. Deixa eu ver aqui, ó. O Sandro Fraga, comparar o Nicolas com o verme é um insulto à biologia. Os vermes não merecem, verdade. Maria Alice mandou, bom dia, acho que o Nicolas vai dar muito trabalho nessas eleições, vive falando de Deus, mas é mentiroso e perverso. Exatamente. A perversidade do Nicolas, ele lida com os instintos mais delicados da população, que é a religião, que é o sagrado, que é a questão do futuro. Ele brinca com a juventude dele, oferecendo falsas alternativas dentro da política. O Nicolas é extremamente perigoso. Eu diria que ele é um Bolsonaro turbo. Porque o Bolsonaro, quando vira presidente da República, ele já é um homem velho. O Nicolas já está com aspirações cesarinas, para pegar um paralelo com o Império Romano, ele já está com aspirações de governante, sendo mais novo do que eu, aliás. O Nicolas, se não me engano, acho que quantos anos ele tem? Eu vou até checar essa informação. Ele tem 29 anos, gente. Ele é 7 anos mais novo que eu. Nasceu nos anos 90. E já tem aspirações de César, já tem aspirações de domínio. Já tem aspirações absurdas. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está se formando. Pois é, Alice. Terrível. A morte do Orelha está na boca suja, na boca imunda da extrema-direita. Então, gente, para a gente fazer esse combate ao absurdo, para a gente fazer esse combate à extrema-direita, para a gente fazer esse combate às pessoas que não fazem perguntas filosóficas fundamentais, a gente precisa dos superchats, a gente precisa dos membros, a gente precisa de todo esse conceito que a gente está trabalhando junto. E agradeço a vocês por me darem esse espaço para a gente discutir um pouco de filosofia, um pouco de literatura e um pouco de jornalismo também, porque a obra jornalística do Camus é muito, muito interessante. É muito interessante, é uma obra muito opinativa, é uma obra muito analítica, é uma obra que ele criticou, inclusive, mesmo dentro da resistência francesa, os delírios atômicos dos Estados Unidos. Que é uma pauta, inclusive, eu estava entrevistando ontem o Renato Aroeira a respeito disso. Eu sou contra essa esquerda que diz que a gente tem que ter bomba atômica. Eu acho que os armamentos nucleares, eles só servem para tornar a nossa vida mais desgraçada e acabar com a nossa paz. A gente ainda insistir em petróleo é uma coisa que só piora a existência humana diante do aquecimento global. A gente, dentro da esquerda, precisa ser mais coerente. A gente precisa ser mais conectado com a história. E o Camus traz essa questão bem interessante. Cleonilson,
Você pode contribuir clicando no Seja Membro aqui embaixo, meu caro. Você usa seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado. Os membros do canal têm acesso a um curso de jornalismo, que é uma forma também de vocês contribuírem para a nossa existência. Eu estou muito feliz hoje, gente, de poder falar desses conceitos, porque eu basicamente estou trazendo meu estudo acadêmico para vocês entenderem o que a gente está enfrentando no atual cenário político. Camille foi minha introdução na esquerda e foi minha introdução foi minha introdução para a esquerda e foi minha introdução para a política. Então é bem interessante tratar desses conceitos políticos com vocês. Eu até vou fazer um post depois e vou compartilhar isso nas redes, porque eu acho interessante para vocês ficarem por dentro de tudo, e grato ao Reinaldo Azevedo por trazer essa questão toda. Sandro Fraga mandou: o Nicolas está mais para vendedor de fumaça, literalmente. Parece aqueles vendedores de carro usado estragado. Pois é, né, meus caros? Bom dia, Elane! Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, queridos e queridas. O que vocês acharam desse editorial, gente? Queria ouvir um pouco vocês aí do chat, antes da gente pular para as notícias. Mas é bem isso que a gente vai tratando, de todas as informações necessárias, meus queridos e queridas. 136 pessoas, gente, que legal, todo mundo assistindo aqui, todo mundo chegando. Não esquece do like, não esquece do compartilhamento. Vamos conversar sobre todos esses assuntos importantes. Marcelo Duarte, bom dia, querido. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui, para a gente acompanhar. Veja em Nicolas o Bozo em 2015, muito antes dele cogitar ser candidato a presidente, quando tive enorme infelicidade de esbarrar com ele e ver um casal falando para ele, meu presidente. O Nicolas é isso, sim. O Nicolas é esse troço, sim, sem dúvida nenhuma. Dani Moraes, bom dia, companheirada. Vou ter que assistir esse editorial lindo todo daqui a pouquinho. Viva o pensamento crítico. É isso, Dani. É isso, Dani. Eu trago meus editoriais todo dia, gente, para a gente desenvolver pensamento crítico, para a gente desenvolver pensamento intelectual. Não intelectual do ponto de vista elitista. Eu não estou falando algo inacessível para vocês. Comprem os livros que eu recomendei. Leiam as histórias que eu falei. Isso é muito importante. Isso é muito importante para vocês terem a dimensão dos tempos absurdos e perversos que a gente vive. Isso é essencial para a gente se ligar da urgência e da importância do que a gente está desenvolvendo aqui. Da gente entender a importância, por exemplo, do jornalismo engajado. Isso era uma defesa que o Camille fez na vida toda dele, enquanto editorialista de um jornal engajado de esquerda na Segunda Guerra Mundial. A gente tem que ter posicionamento, a gente tem que ter colocação. A opinião, ela é muito importante quando ela esclarece caminhos. A opinião é muito importante quando ela encurta distâncias. Então isso é muito relevante, gente, isso que eu estou trazendo para vocês. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. E é isso aí, gente. Meia hora falando aqui, falando da minha pesquisa, falando do meu passado. Agradeço muito a Xanda e ao público que a gente está fomentando aqui pelo espaço que vocês me dão. Vamos bater as metas de hoje, tá, gente? Se vocês puderem mandar a mais, inclusive, para cobrir o rombo de ontem, é importante para a gente pagar as nossas contas, tá, gente? E a gente faz aqui um jornalismo honesto, estudado, intelectualizado. Isso é importante. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!